Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 92. A palavra de Deus para a amada igreja. O versículo é o versículo 12 e o versículo 13. Salmos 92, eu vou ler só o 13, depois o 12 eu vou explanando. Salmo 92, verso 13, amém? Diz assim a palavra do Senhor: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém, amados? Amém. Senhor Deus e Pai poderoso e santo, essa é a tua palavra. Fala conosco nessa noite, que somente o Senhor cresça, Senhor, deste culto, que venha nos diminuir, e que o Senhor fale ao teu povo aquilo que o Senhor quer falar, Pai, em nome de Jesus. Pai, também te apresento o dízimo santo que é colocado sobre o teu altar, Senhor Deus, que o Senhor receba cada dizimista, cada ofertante, e em seguida seu dízimo e oferta. Dá semente ao que semeia, pão para aquele que come, multiplica a sementeira de teus filhos. Abre a janela dos céus, derrama tuas bênçãos sem medida. Repreenda todo espírito contrário, migrador, cortador, destruidor e devorador do teu santo nome, como a tua palavra nos ensina, pois assim cremos no teu nome, Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis sentar. Eu tenho sentido a falta de alguns irmãos nos cultos de doutrina, nos cultos de oração. Amados, a doutrina é importante, importantíssima a doutrina para o cristão. Se você não estiver doente, ou um compromisso que não tenha como se mudar, não deixe de estar nos cultos de doutrina, que é muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde a palavra do Senhor tem sido distorcida e muita gente tem sofrido porque não tem conhecimento da palavra do Senhor. Irmãos, eu quero falar desse tema nessa noite: os crentes que estão plantados e os crentes que não se firmam na casa de Deus. Eu já tenho um bom tempo na presença do Senhor e eu gosto muito de observar, né? Antes de mais nada, a quem está conosco pelo YouTube, uma boa noite, a graça e a paz de Cristo, e para você que está aqui na igreja também. Eu sou um observador da palavra de Deus, e eu fico observando, e não observando para fazer nenhum apontamento, mas as minhas observâncias é para que eu não venha errar e cometer as mesmas falhas. Tem gente que passa a vida toda na igreja e nunca foi plantado na casa do Senhor. Como assim, pastor? Você vai entender. Eu conheço pessoas, eu conheço uma irmã, ela é lá de Rio Largo, não vou falar o nome, mas ela já andou nas igrejas todinha que tem em Rio Largo. Eu acho que se tiver alguma igreja nova, ela vai inaugurar, porque ela não consegue se firmar em uma denominação. Ela não se firma, eu acho que nem crente bananeira ela é, porque bananeira pelo menos 6 meses fica plantado num lugar para poder dar fruto. Eu acho que ela é aquele crente corrento, ou um crente que quando nasce, qual é a planta que nasce logo, não passa nem 30 dias e já arranca. E eu vejo aquela irmã há um bom tempo como crente, mas ela nunca se firmou, porque a pessoa que está plantada, o plantado é a pessoa que está segura. Eu sei do que eu quero, eu sei quem eu sou, então eu não preciso que ninguém me diga em Cristo que posição eu tenho que tomar, porque eu já estou definido com Ele. Eu sei o que é que eu quero com o Senhor. O plantado é a pessoa que está firme. Pode dar o vento que for, mas a pessoa está firme. Ela está plantada na casa de Deus. Então o salmista, ele começa o Salmo 92, e o Salmo 92 é uma exortação do salmista a louvar o Senhor.
Coisa boa é louvar a Deus, irmãos. Não sei se você gosta de louvar, mas bom é louvar ao Senhor. O salmista começa o Salmo 92 dizendo isso: bom é louvar o Senhor. Quando as coisas são difíceis, quando as portas estão fechadas, o louvor abre as portas do céu para nós. Eu me lembro de uma oportunidade em minha vida em que todas as portas se fecharam e a única opção que eu tive naquele momento, e foi a melhor que eu pude escolher, foi dobrar o joelho e falar com Deus e louvar. E louvar. Eu precisava de uma resposta e o louvor abriu as portas do céu para mim. A Bíblia diz que o rei Josafá, por não vigiar, e às vezes acontece comigo e com você, por falta de vigilância, a gente bota a mão em todo canto e ajuda todas as pessoas. E Josafá fez isso. Foi ajudar Jorão, que ele não deveria ajudar, mas ele foi. E a Bíblia diz no capítulo 19 de 2 Crônicas que Josafá não chega nem em casa direito. O profeta vai até ele e diz: devia tu ajudar o ímpio e amar quem não ama ao Senhor? Por causa disso, uma grande ira da parte de Deus vem, uma luta vai se levantar. E se levantou. Mal ele consegue respirar. No capítulo 20 de 2 Crônicas vai dizer que uma grande multidão se levantou contra Josafá, e eles já estavam na beira da praia em Al-Jazon, e não tinha mais como ele pedir nem socorro. E diz a palavra de Deus que a derrota estava certa, era a derrota certa. Mas o que é que Josafá fez? Ele se colocou de pé, porque a gente não pode ficar chorando o leite que foi derramado. Ele se colocou de pé, apregou um jejum em toda a comunidade de Judá, e ele começou a louvar. E diz a palavra do Senhor que quando toda a congregação está louvando, Deus levanta Jaziel no meio da congregação, e ele profetiza dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar, ficai parado e vede o livramento que virá da parte do Senhor. O louvor abre as portas do céu. O louvor aproxima Deus das nossas vidas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele habita, ele paira sobre os louvores. Diz a palavra de Deus que esse mesmo Josafá, com Jorão também, nesse episódio ele estava ajudando a Acabe, mas agora com o Jorão, ele vai para uma marcha de 7 dias com o Jorão e com o rei de Edom, capítulo 3 de 2 Reis, e diz a palavra de Deus que eles sentem sede, falta água. E Josafá pergunta: tem algum profeta aqui que a gente possa consultar a Deus? E o rei Jorão fala: olha, tem aqui, né, o servo do rei fala: tem aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. E Josafá diz: está com ele a palavra do Senhor, vamos falar com Eliseu. Quando Jorão chega perto de Eliseu, filho de Acabe chega perto de Eliseu, quando o rei de Edom chega perto, Josafá chega perto, Eliseu olha para Jorão e diz: o que é que você está fazendo aqui? Vai procurar os profetas de teu pai e de tua mãe. Ele disse: não, porque Deus nos trouxe aqui, Deus não nos juntou para perdermos. Eliseu olha para Josafá e diz: olha, se não fosse por causa de Josafá, nem para tua cara eu olhava, Jorão, mas por causa de Josafá eu vou orar e interceder. E Eliseu diz assim: traz um músico, 2 Reis 3 verso 15, se não me falha a memória. Traz um músico. E quando eles começaram a cantar, o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: olha, neste deserto vocês não estão vendo nem vento, nem tem nenhuma água, mas cavai poços, porque vão se encher de água e vai beber vocês e o gado, e vocês vão ter vitória. Então o louvor, ele nos aproxima de Deus. Experimente na hora das lutas, das dificuldades, louvar. O Salmo 92 começa dizendo: bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Mas nós vamos meditar nos versos 12 e 13. Os que estão plantados, os que estão seguros com Deus.
Porque Josafá agora está seguro e ele vai profetizar uma das palavras que é muito conhecida, segundo Crônicas 20:20. Crê no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Então quem está plantado está seguro, quem está plantado está firme, está firmado na rocha, e o diabo não consegue arrancar. Mas olhando dentro dessa palavra, o Senhor Jesus, ele vai dizer, escute bem, lá no livro de Mateus, capítulo 15, verso 13, Jesus vai dizer que nem toda planta, mesmo que por algum momento esteja na casa de Deus, nem toda planta foi Deus que plantou. Lá em Mateus 15, 13 vai dizer da seguinte forma: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus falando a seus discípulos, ele porém respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Muitas das vezes a gente vê uma pessoa dentro da igreja. Esses dias eu estava ouvindo alguns irmãos falarem: mas fulano não era da igreja. Não confunda quem é da igreja com quem de fato é igreja. E não confunda homem de Deus ou mulher de Deus com homem de igreja ou mulher de igreja. Há uma diferença muito grande. Ah, mas fulano não andava na igreja. Andava, mas nunca foi da igreja. Ouvia a mensagem, mas nunca deixou ela descer para o coração. Se batizou, mas nunca foi realmente alguém em que de fato a palavra prosperava, em que a palavra crescia. Não. Está dentro da igreja, mas nunca quis saber de Deus. Tem gente que vem para a igreja e parece que entrou num clube, parece que entrou em alguma área, departamento de alguma coisa, menos na presença do Senhor. Tem pessoas que se acostumam a se tornar religiosos dentro da casa de Deus, e por isso que as mudanças não vêm. O apóstolo Paulo também vai falar a respeito. Paulo disse lá em 1 Coríntios 3, o verso 6 e o 7, Paulo disse: olha, eu plantei. Às vezes acontece isso, nós ganhamos almas para Cristo, pelejamos, lutamos, a gente vai de um canto a outro e ganha uma alma para Jesus. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou. Às vezes não é aquele que planta que rega, às vezes é um irmão que está ali perto e começa a ministrar, começa a falar de Jesus, mas o crescimento daquela pessoa vem de Deus. Eu já ouvi muito crente dizendo: eu encho a igreja. Olha, irmão, que pretensão. Eu vi um pastor falando: eu encho a igreja. Eu digo: menino, esse camarada está no nível das galáxias, porque até hoje, conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia diz que é Deus quem faz crescer a sua obra. Se a mão de Deus não tiver, não é crescimento, é inchaço. E inchaço, quando desincha, murcha. Você pode prestar atenção. Aqui eu não estou falando mal, eu não conheço, eu conheço só de vista. Mas aqui lá no finalzinho da rua tinha uma igreja. Era um movimento, irmão. Ele passava, era um movimento. Dizia: mas rapaz, esse negócio é sério. Parece que Deus só ficou aqui e esqueceu de nós. Mas não era, era inchaço, era profetava, era oba, porque na hora que as coisas começaram a apertar, não firmou-se, não teve estrutura, não teve base para se segurar, porque planta que não tem raiz, o diabo arranca com facilidade. Eu fico às vezes me perguntando, às vezes eu digo: Deus, como é que pode alguém estar dentro da igreja? Eu sou crente há 10 anos, você já andou em todas as igrejas do estado. Irmão, que não tem pastor que preste. Já foi da Universal, já foi da Batista, já foi da Presbiteriana, já foi da Adventista, já foi da Sara Nossa Terra, já foi da igreja do Chico, já foi da igreja do Y, já foi da igreja da esquina, já foi da igreja lá da ponta de trás, já foi da igreja lá da ponta da... Menino do céu! E nunca se firmou porque não está plantado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esses dias eu tenho passeado com o meu filho
E acredito que com você não é diferente. Quando você vê um pé de planta, um pé de fruta com fruta, você quer pegar uma fruta dela, você fala o quê? Eu peguei um pedaço de pau, comecei a jogar nas frutinhas, pá, e galho vai para lá, galho vai para cá, mas eu quero as frutinhas, não quero nem saber. Porque toda planta que dá fruto e está plantada, alguém uma hora vai atacar uma pedra para comer um pouquinho de fruto. Se não for uma pedrada, é uma paulada ou alguma coisa, balança. No meu pé de acerola lá em casa mesmo, está lá no quintal, mas quando eu dou um chacoalhão nele, balanço, o bicho chega tremendo para um lado do outro, mas a acerola cai tudinho no chão. Se eu fosse perguntar para ele, ele ia dizer: você está doido? Você não pode pegar uma por uma devagar, não, tem que me dar esse balanção desse jeito, capaz de me arrancar. Toda árvore que dá fruto, ela vai receber alguma retaliação, mais cedo ou mais tarde. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não aprendeu ainda: você vai apanhar muito no reino de Deus. E quando estiver apanhando, se lembre que é porque você está dando fruto. E a gente tem que ter essa maturidade. Se você não desenvolver, e é por isso que o salmista está dizendo que o justo florescerá. E você vai entender o que o salmista está falando. Mas antes de falar essa parte, por que essas pessoas elas não se firmam? Porque não tem raiz. Eu já recebi muitos irmãos bons mesmo. Rapaz, essa pessoa tem tudo para arrebentar. Chega na igreja, é aquela coisa, sabe, feliz, alegre, mas tem um defeito. Qual? Vamos ler a Bíblia? Quero que você leia comigo a Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 13. E se você se enquadrar nessa palavra, meu irmão, vigie na vida, porque Satanás não brinca não, viu? Tem um bicho que é terrível, é o capeta. Mateus 13, versículo 20 e o versículo 21, que vai dizer assim: ó, o que foi semeado em pedregais, como é o teu coração? Teu coração é duro. É aquela pessoa que mesmo que alguém chegue e mostre a razão, você não dá o braço a torcer de jeito nenhum. É do meu jeito e pronto. Tem que ser dessa forma, acabou. Nunca nem se você é um tipo de pessoa assim que não para ouvir ninguém. O coração está todo petrificado. Olha, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Essas pessoas que o coração é um pouco duro, ela não rejeita a palavra, não. A palavra entra e ela recebe a palavra com uma alegria imensa. Porém, olha o que é que acontece: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E quando é chegada a angústia, quando vem os apertos, porque quando nós aceitamos Cristo, a gente uma hora ou outra vai passar por angústias. Quando é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, essas pessoas logo se ofendem. Aleluia. Se eu fosse falar aqui, às vezes eu não estou nem no escuto, viu? Mas o que o Espírito Santo fala ao meu coração. Se ofendeu com o dirigente, porque o dirigente disse algo. Se ofendeu com o irmão, porque o irmão falou assim, um assado. Eu não venho mais. Eu não piso nem aqui mais, eu não sento nem no departamento, mas vê o que o dirigente falou. Meu irmão, você nem para orar para dizer assim: Deus dá sabedoria para o dirigente, dá sabedoria para o obreiro, dá sabedoria para o irmão. Não, já se ofendeu, porque tudo leva para o coração. Não vem para o culto para ouvir a palavra de Deus e ser liberto. Não. Imagina só, se hoje eu fosse falar de fornicação. Eu não sou doido, eu sei quem está casado e quem não está aqui na igreja, mas se Jesus me mandasse falar de fornicação, aí quem eu sei que não está casado vai dizer assim: o pastor vai falar de mim. Pastor tirou o culto para falar da minha vida. Não. Se Jesus quiser que eu fale sobre esse assunto, é porque Jesus está querendo tratar você. Fuxico, de repente alguém fuxicou alguma coisa durante o dia, o pastor está falando de mim. Não. Jesus está dizendo: não ande por essa via, porque o diabo me destrói. Eu estou dando só exemplo.
Tem gente na igreja que era para estar dando muito fruto, que já era para estar até no altar tomando conta de rebanho, que era para ser pastor, pastora já, mas não está, sabe por quê? Porque o coração não está enraizado na rocha que é Cristo. Irmãos, a palmeira, escute bem, quando a raiz dela vai descendo, que ela se encontra com uma pedra, ela não dispensa a pedra não, ela se abraça com a pedra e a raiz dela vai se formando na pedra mesmo, e ela vai continuando até achar água. Muitas das vezes nós estamos perdendo, meu irmão, as coisas, as oportunidades, e tem gente que acha que vai ser novo a vida toda. Sabia? Tem pessoas que estão passando as oportunidades porque Satanás está roubando. Está roubando dessa pessoa as oportunidades. Por quê? Porque ela não deixou a raiz crescer. E deixa eu falar mais uma vez, vamos apanhar bastante. Ah, pastor, por que nós apanhamos? Quando nós chegarmos no céu, eu também vou perguntar para Jesus. Mas uma coisa eu aprendi com Cristo, que as pancadas dessa vida, elas não vão nos ferir, vai nos amadurecer. Uma hora um irmão que não está liberto vai pisar no seu pé ou no meu. Uma hora alguém vai apontar o dedo, mas eu tenho que ter segurança dentro do meu coração que quem me julga, que eu estou firmado na rocha, não na vida de ninguém. Que eu não entrei na congregação por causa de um irmão que não foi liberto ainda, eu entrei por causa de Cristo. Olha, a irmã só bastou acontecer isso com ela, que as unhas saíram, deixa as unhas dela sair. Jesus tem facão, tem faca, tem tesoura do céu, tem cajado. Uma hora ele dá uma cipuada, arranca dedo, arranca unha, arranca pé, arranca o que for. Ninguém na casa de Deus fica sem correção. Eu só não vou me ofender porque alguém não está liberto. O tempo de florescer de uma palmeira é uma única vez na vida, viu, irmão? E deixa eu dizer uma coisa aqui, mas antes de eu falar, deixa eu ler aqui Lucas 8, verso 13, que Lucas fala mais explicadinho. Não sei se vocês já observaram os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, João, Mateus, Marcos, João, Lucas, né? Os evangelhos sinóticos, cada um fala de um jeito. Lucas fala mais explicado. Olha como é que Lucas vai dizer. 8,13 de Lucas: os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Pode acontecer de você chegar na igreja, ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio, e na esquina o diabo está esperando com uma pedra desse tamanho para jogar em você. E aí vai jogar o que recebeu na presença de Deus por causa de alguém que ainda não está liberto, ou vai fazer como Davi, se desviar do mal e continuar seguindo. O Senhor disse que os inimigos se levantam na onda, dentro da nossa própria casa. Pode ser na igreja, pode ser na sua casa, mas não é que aquela pessoa seja inimiga, porque Jesus também disse na boca de Paulo que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado e potestade. É porque essas pessoas ainda estão sob o alcance de Satanás, e o diabo pode usar essas pessoas para ferir outras. E Satanás, às vezes uma palavra, uma piada. Aqui nessa casa já aconteceu, o cara com um pedaço de bolo, porque alguém não foi escolhido para cortar o bolo, o outro já ficou com raiva. Um dia fizeram uma festa para mim na sede. O bolo estava tão bom que nem tem um aniversariante lembrado, irmão. Falando sério, fizeram a festa, todo mundo comeu do bolo, eu sentei, eu vou sentar aqui só para mostrar. Eu fiquei sentado lá no degrau e aproveitar para sentar também, que as pernas não aguentam. Eu fiquei sentado no degrau e olhando assim para os irmãos, digo, Deus obrigado porque o Senhor fez a festa. A irmã veio com o pó do bolo para me dar. E está tudo bem, porque eu já estou bem resolvido, bem crescido. O que valeu para mim foi a intenção. O bolo foi pequeno, todo mundo queria comer, todo mundo comeu e está tudo certo. Quando se levanta, pastor, o bolo do Senhor, fique em paz. Não fiquei com raiva,
não saí magoado com ninguém, mas o que valeu para mim foi a intenção. Mas eu já vi crente sair da igreja com raiva porque não pegou um pedaço de bolo. Já vi. Eu já presenciei na igreja irmãos que doam o bolo e ele quer a metade do bolo para ele porque foi ele doou. Não, trata aqui no meio desse pedaço, meu irmão, coma bolo, passa aí até pelo olho. Você não pode brigar. Eu já vi, eu estou falando isso porque já são quase 20 anos de pastoreio e a gente vê de tudo, irmão. E se não é fosse arrumar problema por causa disso, eu já vi gente, a pessoa, o marido não veio para a igreja, o filho não veio para a igreja, o enteado não veio para a igreja, o vizinho não veio, mas a pessoa quer levar o bolo para o marido, para o enteado, para o vizinho. Misericórdia. E já vi brigas. E sabe por quê? Porque essas pessoas ainda estão com o coração petrificado. Ainda não entenderam que o Evangelho é muito diferente. Talvez o diabo não prepare uma armadilha para você e para mim agora, mas possa ser no dia seguinte. Esses dias, irmãos, olha, eu fui chacoalhado na minha própria carne, vou usar essa parábola. E para vencer a batalha eu tive que entender e procurar em Deus entender por que estava acontecendo aquilo. E sabe aonde Deus me deu a vitória? Recuando. Reconhecendo que também nos excessos daquilo que é pregado no altar também pode ferir. Reconhecendo que, não pelo fato de eu ser pastor, que eu estou certo em tudo. Tem crente que não sabe recuar 1 milímetro, que não consegue recuar 1 milímetro. 1 milímetro. Deus está mandando a pessoa recuar. Não, comigo não. Vou nada falar para aquela irmã que ela está certa. Não vou de jeito nenhum. Eu vou para o inferno, mas eu já vi crente dizer isso. Não dou o braço a torcer nem a pau, de jeito nenhum. Meu irmão, e onde está o Espírito Santo de Deus na sua vida? Onde está o Evangelho? Onde está Cristo? Onde ele ficou? Antigamente, eu não sei se vocês conhecem esse ditado. Eu não sou velho também não, muito não, meu irmão, sou novinho. O camarada disse que eu já estava um coroa, é foda. Mas antigamente a gente dizia assim: o Jesus desse camarada não é Jesus não, é Genésio. Quem já ouviu esse ditado? Esse não está com Jesus não, está com Genésio. Tem gente que Jesus passa longe, irmão. A raiz, ela se desenvolve na planta. Quando ela passa muito tempo no sol, ela começa a ser tratada e regada. Paulo plantou, mas Apolo veio regando. Olha, meu filho, você é vento agora. Você não pode agir dessa forma. Você não pode ser dessa maneira. Você agora tem dom. E esse dom, ele é tão ciumento. Esse dom é diferente. Você não pode estar comprando briga, nem arrumando briga com quem quer que seja. Fazendo picuinha. Não, agora é do seu jeito. Quem disse que é do seu jeito? Agora é do jeito de Deus. E depois que a bênção chegou na sua mão, vai virar um cancão, é? Tem gente assim, irmão, que depois que a bênção está na mão, vira um cancão. Não, meu filho, deixa a bênção ser bênção, não faça a bênção virar maldição, não. Deixa a bênção continuar sendo bênção, deixa as coisas continuar fluindo, deixa a água continuar jorrando. Não deixa o inimigo poluir aquilo que Deus te deu, aquilo que você ganhou com tanto sacrifício. Então, tem pessoas que, por mais que você fale, ela não vai criar raiz. Olha, pastor, eu vejo assim, às vezes eu fico rindo, eu digo, meu Deus, eu vou pedir para essa irmã, para esse irmão, me dá pra... eu não jogo em cena, eu não gosto de ver o diafra não. Mas a pessoa que vê tudo, não dá vontade de dizer assim, então me dê um número da loja para eu jogar e ganhar. Porque você está vendo tudo. A irmã que eu citei aqui, eu não vou falar o nome dela, ela chegava, ela dizia, eu vejo que tu vê meu irmão marcando comigo, eu digo, minha irmã, está repreendido no nome de Jesus Cristo, é Satanás.
E em igreja nenhuma ela parou. Sabe onde ela está hoje agora, irmão? Isolada dentro de casa. Para você entender como o negócio é estreito, o Senhor tirou o esposo porque ela é nossa cega, irmão. Sabe o que eu estou falando? Né? Ou não? Ainda não se ligou. Tem tanta, né? Mas ela mora lá perto da rua São Pedro. Sabe já, né? Tiver me assistindo alguém pela internet, vai dizer, pronto, fala o nome da irmã fulano, não falei o nome de ninguém. Eu disse que ela mora perto da rua São Pedro, né? Sozinha lá. Quem acompanha é só os cachorros. Os cachorros não podem porque não pode falar. Mas ninguém quer estar perto. Porque para essa irmã ninguém presta. Todo mundo é ruim. Ninguém presta. E como ela já andou nas igrejas tudinho, restou agora ficar isolada dentro de casa. Imagina, irmão, isso. Simplesmente porque muitas das vezes não consegue identificar uma ação do diabo, não sabe separar uma seta de uma ignorância de alguém, porque tem gente que é ignorante mesmo, mas tem situações que é seta, não sabe discernir as coisas, e por não fazer isso, nunca desenvolveu raiz na casa de Deus. O diabo arranca pessoas boas, e essa irmã não é ruim, não é boa, pessoa boa. É pessoa de ajudar a obra, não é? É pessoa de você contar, é pau para toda a obra, irmão. Você pode chegar, ajuda, porque ela recebe a palavra com alegria. O problema é que o diabo entrou e não deixou ela desenvolver raiz dentro da casa de Deus. Isso é um mal terrível. Quantos de nossos irmãos estão assim? Irmãos, olha, entenda uma coisa. Aqui eu acho que tem 30 pessoas aqui agora. Tem 30, tá? Vamos supor que tem 30. Cada um pensa igual. A palavra está entrando na mente de cada um da mesma forma? Não. Tem gente que está dizendo, eita, que boa essa palavra para eu não errar. Eita, essa daqui foi comigo. Eita, essa servia para a irmã. Eita, se minha mulher tivesse aqui, essa aqui dava para ela com força. Eita, se fosse o fulano. Tem gente que está dizendo, eu não preciso dessa palavra porque o meu coração está limpo. Tem gente que nem entendeu ainda. Porque, irmãos, são mentes diferentes, em que Deus vai trabalhar com cada um dentro do seu tempo. Deus vai trabalhar com cada um. E se você não estiver pronto para ouvir essas verdades e desenvolvê-las dentro de você da melhor forma, o diabo vai trabalhar para arrancar. Glória a Deus, aleluia. Ele vai arrancar. Eu estava ouvindo a conversa e não estava ouvindo porque estava bisbilhotando, não. Estava ouvindo porque eu estava trabalhando, eu não sou louco. Lá vizinho da sede, a casa do nosso lado esquerdo, a mulher ela serve ao demônio, ela serve às entidades. E o menininho, eu não sei se é filho, se é neto, não sei, eu sei que era tudo pequenininho, do tamanho dos pequenininhos aqui. Eles estavam comentando sobre as possessões de demônio que eles estavam tendo. Tu viu eu endemoniado no Enxumirim? Tu viu eu com a fulana de tal? E eles estavam falando com orgulho, irmão, tão grande. E eu estava em cima lá no telhado e disse, Deus tenha misericórdia. Mas sabe o que é que eu entendi? Aqueles meninos estão indo lá e estão indo para prestar atenção no que eles estão ensinando, diferente dos nossos, que às vezes entra dentro da igreja, vai dormir, vai mexer no celular, pega um papel para ficar escrevendo. Eu acredito que vai ter muito escritor dentro da igreja, porque na hora do culto, na hora da palavra, na hora de... aí pega um papel. Mesmo que a gente tenha um espaço grande, eu não vou fazer salinha para guardar a criança dentro de salinha para tirar ela da palavra. Vai ficar na igreja para ouvir a palavra. Porque
Porque quando ela tiver adolescente que vier para dentro da igreja, vai ter dificuldade de absorver a palavra, porque no tempo de ensinar, a gente estava botando ela para desenhar. Para pintar, não. Desenhar, desenha na escola. Pintar, pinta em casa. Na casa de Deus é para ouvir a mensagem, a palavra. Estava lá as crianças dando, como se elas estivessem regozijadas. Tu viu a manifestada lá no fulano da não sei das quantas? Tu viu o fulano da Capombagira? Meu irmão do céu. A gente vê na nossa igreja ou em qualquer outra congregação alguma criança dizendo assim: tu viu o irmão falando mistério? Tu viu aquele irmão cheio do Espírito Santo? Você escuta alguma criança falar isso na congregação? Eu não. E por quê? E porque uma criança está tendo prazer de receber uma entidade, não está tendo prazer de receber a presença de Deus, irmão? Tem alguma coisa errada no nosso meio. Tem algo que não está batendo. O que está acontecendo? Ó, um dos reverendos mais consultados é o Augusto Nicodemos hoje na nação. Eu não sei se vocês estão cientes aí, mas deixa eu falar. Seleção brasileira. Não era nem para a gente estar preso nessas coisas. Mas hoje a igreja está tão moderna que o povo trocou o glória pelo gol. Antigamente era o gol pelo glória. Não, trocaram o glória pelo gol. Não sei se vocês estão cientes, eu botei no grupo da igreja, mas nem todo mundo acompanha. A camisa da seleção brasileira azul tem uma homenagem a Bafomete, um demônio na camisa. Nitidamente um demônio. E eles acharam que já era pouco. Aí na camisa amarela botaram uma feminista para ser a design da camisa amarela. E ela chama, não é amarelo não, mas é canário. Olha. E pegaram o canário, né? Na filmagem do canário, formaram ele num corvo. Não sei se você viu esse vídeo, está na internet. Só que acharam um pouco e agora o Brasil não é chamado de Brasil, mas não, é brasa. Já ouviu? É brasa. Para quem não está nem aí ligado nada, brasa, pinchou um brasa, irmão. Fizeram uma homenagem para um demônio e botaram na camisa da seleção. E por que eu falei do reverendo do Nicodemos? Porque alguém perguntou para ele: encantamento pega em crente? Em tese não. Porque na Bíblia está dizendo: não vale encantamento contra Jacó. Mas se o crente abrir brecha, pega. Compra a camisa da seleção brasileira, R$ 749 a oficial. Tem muita gente que vai deixar de comer para comprar a camisa. Compra e veste para você ver se o diabo não entra, se ele não influencia, se ele não trava. Porque a Bíblia diz que amor a maldição, ela lhe vista como uma roupa. Olha como Satanás ele é esperto, irmão. Eu fui no monte, na oração no monte, escute bem o que eu vou falar. Eu não sei se alguém aqui, se algum de vocês estavam, mas estava o pastor Davidson. Meu Deus, eu não me recordo dos que estavam juntos, mas tinha uns 4, 5 irmãos. E a gente entrou dentro da mata para saber o que tinha lá na mata. Você estava no dia, Ramos? Aquele monte lá. Estava, entrou, achou uma roupa velha lá. Os camaradas se drogavam lá para dentro, tinha uma roupa lá. Irmãos, eu tirei a foto da roupa só para mostrar a roupa. Tirei a foto. Passou-se um tempo, depois eu fui dar um zoom na foto, irmão. Eu não sei se eu ainda consigo achar essa foto nos arquivos. Tinha um demônio, porque a Bíblia é bem clara: a maior maldição ela lhe apanha e lhe vista como uma roupa. O espírito ruim estava lá na foto, quando a gente tirou, estava a imagem e o espírito ruim. Imagine em uma foto que a camisa não estava oferecida, já tinha uma imagem. Agora imagine em uma foto que a camisa é 100% oferecida. E o camarada vai estar, deixa eu descer do altar, porque esse é pecado, está repreendido. Vai estar com a camisa do Brasil e como o povo do nosso país, muitos têm a unção de papagaio, vai ter muita gente gritando: vai brasa, ó, chamando o bicho brasa. Está entendendo, irmão? Você pensa que o diabo dá ponto sem nó? Aí o
o pastor disse, não vale encantamento contra Jacó, vale. Sabe por que vale? Vou lhe dizer aqui, vamos para a Bíblia, Provérbio 26. Só não vale encantamento se não tiver causa, mas se tiver, pega. Se tiver, pega e pega pegando. Rapaz, eu só não posso falar o nome da pessoa. Oração contrária, o cara estava orando pela irmã, a irmã já estava capengando. Só de oração contrária, porque se não vale encantamento, não é para pegar ou não? Ou não? Ou não era assim? O cara estava lá, tira essa fulana daqui, tira ela daqui, e a irmã perdendo as forças, ficando doente, porque tinha um crente, filho do capeta, de joelho dobrado, pedindo para aquela irmã sair de uma posição que Deus tinha colocado. E como aquela irmã não estava vigilante, como ela não estava com os seus cascos espirituais aqui, o joelhinho afiado, o diabo, toma, seta para lá, seta para cá. Olha o que diz Provérbio 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Verso 2. Como ao pássaro vaguear, como a andorinha voar, assim a maldição sem causa não virá. Só não pega a maldição se não tiver motivo, mas se tiver, ela entra e faz morada. Com força. Com força. Então, pastor, como é que você está? Está plantado? Os que estão plantados, os que estão firmes no Senhor, pode acontecer o que for, pode dar o que der, estou firme na rocha. Jesus é quem me colocou aqui, e só Ele tem o poder de tirar. Ah, mas a igreja de fulano não é dono de igreja nenhuma, porque nem pastor, nem pastora, nem irmão da esquerda, nem da direita derramou uma gota de sangue sequer pela igreja, pela noiva do Senhor Jesus. A igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus de Nazaré. Tem outro que seja dono da igreja, pode ter alguém que se ache, mas não é dono. Glória a Deus, aleluia. E a gente tem que ter isso dentro do nosso coração. Ah, não vou não. Jesus me colocou aqui, se Ele vai me usar para consertar, que Ele me use. E eu quero ver aquela pessoa, vou sair, vai sair. Pedro também queria, mas Pedro disse, eu vou para onde? Onde nós vamos? Ficar em casa, jururu da vida, reclamando de tudo e de todos, por vencer a batalha. Eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não quero ver a cara daquela irmã. Estou com raiva da pessoa que veio aqui me dizer desafio. Mostra para essa pessoa que você não é igual. Mostra para ela que Jesus está dentro da sua vida. Dá outra face, como Jesus disse que ele tem que dar. Deixa Jesus te honrar, deixa Ele te encher, deixa o médico mostrar que você é liberta. Não, porque, não, irmãos, é o diabo que está fazendo isso. Pastor, os que estão plantados na casa do Senhor vão fazer o quê, irmão? Vão florescer? Como lá? Escute bem, florescer como a palmeira. A palmeira, ela floresce uma vez na vida, viu? Isso pode acontecer entre os 30 e os 80 anos dela. Entre o período de 30 a 80 anos. E o que é o florescer? O florescer, biblicamente falando, tem a ver com amadurecimento. Aleluia. O Senhor está dizendo, quem está na minha casa plantado, vai amadurecendo meus atos. Aleluia. Vai prosperar. Glória a Deus. Vai crescer. Glória a Deus. Vai desenvolver seu entendimento. O diabo não quer que você e eu amadureça. Ele quer que a gente seja crente menino. Vamos ler o que ele fala em Efésios 4. Às vezes eu ficava com minha mãe, que Deus tenha ela guardada, toda a festividade, antes de ter a festa, tinha uma guerra. Mas minha mãe, você não já sabe que o diabo se levanta, por que não se prepara mais? Por que não fecha a brecha? Tinha que ter uma briga para poder vir a festividade de parte de briga.
Era uma briga para fazer o bolo. Olha, porque se não dá o bolo, porque é uma briga, meu irmão. É por isso que eu não sei. Eu tenho uma irmã que fica no meu pé, no meu juízo. Olha, falta uma semana para consultar. Eu digo, deixa passar. Deus é dono ou não? A gente tem festividade, escute bem, irmão. Ó, nós temos festividade aqui em abril, 25 de abril. Tem festividade dia 11. Olha, tudo isso é gasto. E você pensa que eu vou ficar doido? E vou ficar no altar dando piada com ninguém? Se chegar dia 11 não tiver bolo, se chegar dia 25 não tiver bolo, meu irmão, a gente bate parabéns sem bolo também. Não, pastor, porque tem que estar todo mundo uniformizado, tem que estar todo mundo assim, tá? E se não der, irmão, a gente faz do mesmo jeito. O que não pode é ficar debaixo de contenda. O que não pode é você estar arrumando briga para depois dizer que Deus está sendo glorificado aonde? Eu questionava direto com minha mãe, ela ficava com pressão alta, doente, porque ela ainda não tinha amadurecido. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você saiba, mas não entrou no ouvido ainda, não desceu no coração. Toda vez que você for fazer algo para Deus, o diabo vai se levantar. Mesmo que você diga, olha, eu estou vendo aqueles ventiladores, eu estou dando já uma dica aqui, meu irmão. Estou vendo aqueles ventiladores, precisa limpar. Aí você diga no coração, vou limpar. E você pensa que o diabo, ele vai deixar barato. Pode acontecer de ter alguém que não está nem aí, mas quando vê você limpando, já está querendo aparecer. Nunca pegou para limpar nada, mas se vê você fazer, e você tem que ter maturidade para saber absorver essas coisas. E não perder a graça. E não deixar a essência. Não deixar a obra tão bonita que Deus está fazendo na sua vida. Porque o diabo tem tirado tanta gente da igreja por causa dessas coisas. E Jesus diz assim, Efésios 4, a partir do verso 13, olha o que é que Jesus vai dizer. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, que é a medida da estatura completa de Cristo. Está dizendo até que a gente amadureça. Aí o verso 14 vai dizer, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação e amor. Eu estava na internet, olha, tem que ainda cai nessas pegadinhas. Aí apareceu um vídeo, o cara dizendo assim, seu nome vai ser soprado nos 4 cantos da terra. Digo, sai para lá, Satanás. Que quem estava andando nos 4 cantos da terra foi tu, está repreendido, né, mano? Não precisa que Deus sopre o meu nome nos 4 cantos da terra, não, está tudo certo. Ele só dizendo na minha rua que sou eu que moro naquela casa, já está bom demais. E se ele não disser nada para ninguém, está tudo bom do mesmo jeito. Mas o que tem de gente que se engana por essas coisas, porque é vento de doutrina. Porque quem foi que estava nos 4 cantos andando? Tu aí rodeando a terra, o capeta. Tem de crente que se engana dessas coisas, com doutrina falsa. Que está ali. Eu não duvido que Deus possa levar qualquer um de nós andar essa terra toda. Eu só não vou emprestar meu ouvido para todo vento de doutrina. Se Ele falar comigo, eu conheço bem a palavra. E aí, Senhor meu, se o Senhor é comigo, o que é que está acontecendo das tuas maravilhas? Vai nessa força, eu vou lá, eu conheço bem a palavra. Se o Senhor está do meu lado, não passe de mim, vou prová-lo, conheço bem a palavra, conheço o que falou Eliseu, conheço o que falou José e tantas outras coisas. Eu vou provar e ver se é Ele que está falando mesmo. Não vou na primeira conversa, na primeira história, no primeiro conto cair. Não. Tem muita gente que está presa, irmão, por causa de vento de doutrina errada. Tem gente que não quer saber da igreja nem a pau mais, por causa de engano.
causa de engano. Por conta de palavras mal colocadas. Pastor, eu não vou mais ser assim não, amém. E se você não é, amém, da mesma forma, por quê? Porque nós temos que amadurecer, irmão. Não chegar com 100 anos ainda precisando crescer, não, irmão, pelo nome de Jesus. E se o judeu, escute bem, ó, isso aqui é uma tarde no meio de judeu, falta 5 minutos para terminar. O homem tem até 30 anos para amadurecer, segundo os judeus. Se até os 30 anos o cara não desenvolver maturidade, meu irmão, vai ser um meninão para sempre. E a pior coisa do mundo é você lidar com gente que não tem maturidade para resolver as coisas. Tem um bocado de gente aí sem maturidade. E a questão não é idade não. Tem gente nova, madura, e tem gente que é velha que não amadureceu ainda. É uma questão de entendimento. O que é que eu quero? Para onde eu estou indo? O que é que eu estou fazendo na igreja? Aonde eu estou crescendo? O que é que eu estou... Eu vou ficar... Imagina, construo durante um ano, no meio do ano, jogo tudo fora. O que é que a Bíblia fala? Deixa eu terminar. Porque pode acontecer, pode. Eclesiastes, vamos lá. Uma vez eu estava pedindo algo para Deus. E eu não sei o que é que você está pedindo. Eu só sei que quando a gente ganha presente não vem embrulhado, ou não? Geralmente vem, né? Ou não é assim? Os presentes de Deus não é diferente não, vem embrulhado, sabia? Você sabia que Deus quando dá presente para mim e para você dá embrulhado também? Deixa eu dizer, Eliseu queria um presente de Deus. O que Eliseu queria? Unção dobrada. Ela veio embrulhada de quê? Um redemoinho. Se tu me vês no redemoinho, tu ganha. Pode? Tem presente de Deus, tem bênção que vem enroladinho. Estava pedindo a Deus algo grande. Deus disse, vou dar. Ele só não disse em que pacote vinha. Eu estou orando, ele disse, eu vou dar. Eu digo, tá, me segura, cuidado para não perder. Eu digo, Jesus, eu vou segurar. E quando veio uma ofensa bem grande na frente. Que ofensa. Daquela de você dizer assim, agora eu chuto o pau da barraca e não quero nem saber mais. E eu escutei a voz de Deus dizendo assim, vai engolir um sapo ou vai vomitar o que já comeu? Tem gente que está bem pertinho da bênção e no lugar de pegar a bênção, por não saber engolir uma afronta, está vomitando o que já comeu. Não saber ficar calado, não saber deixar Deus dar a resposta, querer passar na frente do Senhor. E a bênção que eu estava pedindo era de 50 mil o valor dela. Era grande. Eu disse, mas Senhor, eu disse, vai querer ou vai deixar? Outro dia eu estava todo ofendido, faz tempo, que indignado. Na porta da igreja. Meu filho, tenha calma, se aquieta. Lá na frente tinha o quê? Promoção no trabalho, a moto, as bênçãos da casa que ele estava pedindo. Digo, olha, está vendo aí? Se fosse responder à altura, se fosse arrumar a briga. Mas pastor, vou jogar tudo. Não, pai, fique quieto, deixe Deus defender. Deixe Deus no máximo. Aí já sabe o caminho da vitória. Vai desaprender agora? Porque tem uma promessa de Deus, dar um carro para ele, tem uma promessa de Deus, Deus vai perder isso. Deus disse, vou dar, ele só não disse nem que papai viria. Pode vir às vezes uma briga, uma situação, uma palavra dura. E a Bíblia diz o que? Irmãos humilhados são o que? Exaltados. Todos nós vamos passar situações, mas vamos ver. Só que vai depender de como eu vou lidar com elas. Você está plantado ou o diabo arranca você com facilidade. Eu não sei como você vai sair daqui. Eu cheguei para orar, eu estava assim, meu Deus, eu vou pregar o quê? E eu gosto de orar. Eu me levantei ligeiro ali para anotar o que o Senhor estava me dando, que é essa palavra que vocês estão ouvindo aqui agora.
Porque quando eu saio de casa, eu digo, Deus é tua igreja, é teu povo. Você não saiu, você trabalhou o dia todo, você não saiu da sua casa para vir ouvir o pastor falar besteira. Tem que ter um alimento sadio, não é assim? Você não veio ouvir o pastor dizer piada com ninguém, você veio ouvir a palavra de Deus. E Deus está dizendo para você, filho, não deixe ninguém te arrancar da minha casa. Não deixe o diabo roubar as sementes que eu tenho semeado na sua vida. Preste atenção no que você já passou e aonde você está chegando. Tem gente jogando fora as bênçãos por besteira. Ah, pastor, é besteira. Porque você não já está morto? Já viu defunto reclamar de nada, irmão? Ou a gente não está morto, pastor do mundo? Ou tá? Estou morto ou não estão aqui? Eu estou. Eu sou a nova criatura, eu morri já faz tempo. Então quem morre não vê, não sente, não fala, ou não é assim? A Bíblia diz o que? Tenhamos em nós o mesmo sentimento que tinha dentro de Cristo. Que mesmo sendo Deus, não ousou ser chamado como Deus, não, mas se tornou humilde, se humilhou até a morte de cruz. Sentimento, está lá, tudo bem. Jesus é fiel. Jesus é quem julga a causa. E não deixar nada descer para o coração. Irmão, tem uma coisa que você tem que guardar, que nós temos que guardar, é o coração. Mais do que dinheiro, mais do que ouro e prata, guarde o seu coração. Guarde o coração para que o diabo não tenha acesso. Porque ele vai usar, às vezes filho, às vezes marido, às vezes pessoa vizinha. Eu estava andando de bicicleta hoje. A mulher, o Natan na frente, né? Aí ele passou e a mulher disse: esse menino sozinho com essa bicicleta e não tem pai não. Aí eu passei, só o pai dele vai atrás, não está vendo não. Pensei, eu devo, rapaz, não é brincadeira. Nem andando de bicicleta, eu olhando para o menino, o capeta me deixa em paz. Mas vai vir, irmão, uma hora ou outra. E o que é que a Bíblia diz para mim e para você? Usa as armaduras, capacete da salvação. Se você tiver de capacete, você não vai dar ouvido a nenhuma palavra do capeta. Lombo cingido com a verdade, escudo da fé, coraça da justiça, espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, pé calçado, os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Se você tiver dessa forma, você vai prosperar, você vai amadurecer, você vai saber lidar com os problemas sem ficar preso dentro dele. Vai saber resolver tudo. E pode ter certeza que cada vez mais você vai ser respeitado, vai ser honrado, e Deus vai trazer a admiração das pessoas, não para lhe adorar, mas para dizer assim: eis aí um verdadeiro filho, uma verdadeira filha do Senhor, que sabe resolver as coisas, sabe lidar com os problemas, porque é um crente maduro na minha presença, é alguém que está maduro, que não fica oscilando. Então Satanás, irmão, tem lutado muito, mas eu creio que esse é um dos meus sonhos. É por isso que eu insisto muito na palavra. Eu sempre disse para Deus e continuo falando e vou insistir até quando Ele me levar: eu não serei pastor de uma igreja fraca. Por que, pastor João, você está falando isso? Porque esta igreja, ela tem palavra, esta igreja, ela tem doutrina, esta igreja, ela tem ensinamento, esta igreja, ela tem Cristo Jesus na minha vida e na sua. Nós temos a rocha tomando conta de nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Está completando um ano hoje. Eu vi o nome dela aqui, Maria Cecília. Vem cá, Cecília, para a gente orar por você, em nome de Jesus. Está completando o quê? 12 aninhos? 8? 11? Olha só, você já é cristã? Já? Só para cá, para mim. Você já é cristã? Ainda não? Quer aceitar Jesus? Sem falsação de barra. Quer ver? Ô glória. E você dobrar o joelho aqui, viu? Olha só, irmãos, né? Você é sua sobrinha? Olha só, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como único e suficiente Salvador
da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, Senhor. Amém, glória a Deus. Senhor Deus, está aqui a Cecília, Senhor. Ela te confessa como seu único e suficiente Salvador nessa noite. Eu apresento a sua vida, Pai. Que o Senhor venha sobre a vida dela, abençoando, Pai, guardando, livrando do mal, das setas. E que este dia, onde ela completa uma novidade, seja um dia memorável na sua fé, Pai. E que através da vida dela muitas outras almas se rendam a Ti. No nome de Jesus eu abençoo sua vida, Pai. Amém e graças a Deus. Dê sua mão. Parabéns pra você. Olha esse campeonato, glória. Nessa data querida, muita felicidade e muitos anos de vida, glória. Parabéns pra você, é pra você nessa data querida, muita felicidade e muitos anos de vida. Esse refrão é nosso, é crente, é crente, é crente, é crente, é crente. Que ora, que ora, que ora, ora, pra Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida, amém. Oh, glória a Deus. As palmas são para Jesus, amado. Irmãos, você sabia que eu não sei se seja o caso dela, né? Eu acredito que não. Você sabia que tem pessoas que são tristes porque ninguém nunca bateu os parabéns? Até comemorar o parabéns para alguém ser importante. Sabia disso? Eu conheço pessoas que por dentro, ninguém nunca fez um bolo para mim, ninguém nunca fez. Isso é forte, irmão. E dói, não sei se seja o caso dela, mas Jesus é fiel, viu, Maria? Jesus te ama, viu? E com certeza vai ter bolo, porque a sua tia sabe fazer bolo, que eu sei. E faz bolo ligeiro. A gente foi visitar a casa dela, fez um bolo que nem um The Flash e ficou bom, né? Eu sei que para você não vai faltar, amém? Sejam bem-vindos, vocês também, viu? Sejam bem-vindos, espero que gostado da palavra, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada, não estou levando nada para minha casa, Senhor. Aquilo que o Senhor mandou falar, falei, não como ofensa, nem como palavra agressiva a ninguém, mas a tua palavra sendo ministrada. Senhor Deus, desenvolve raiz em nossas vidas, e se tiver pedra no nosso caminho, Senhor, que sejamos como a palmeira. A palmeira, quando encontra as pedras debaixo do solo, ela se agarra com a pedra e continua crescendo. Pai, que nenhuma pedra possa nos desviar do caminho e da direção que o Senhor tem nos dado. Leve em paz os teus filhos às suas casas, Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel habite com todos. E a igreja diz amém. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Lembrando que sábado tem reunião de obreiros, me esqueci. O sábado. Pastor, é manter ou encerrar? Encerrar. Mas vai aparecer salvar.